Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente apresentar brevemente a usabilidade do Inflow, módulo de inspeções, apresentar brevemente também a parte de programação das inspeções. Nesse cenário a gente já tem algumas programações prontas, preparadas, explicar sobre a instalação do aplicativo inspeções UGIS AgriMaps, que vai suportar a visualização de mapas e parcelas, seja no tablet ou no telefone. No caso desse vídeo, eu estaria utilizando um tablet, um tablet com Android, mas pode ser utilizado qualquer aparelho que tenha sistema operacional Android. Apresentar também a coleta, utilizando o aplicativo, e apresentar a importação dos dados e visualização dos resultados, seja resultados de interpolação do mapa de infestação, assim como resultado de índices de infestação de broquinha e populacional. Vamos lá. O login e senha foi encaminhado separadamente para o e-mail de vocês, então eu não vou repetir aqui. E o endereço de acesso ao sistema também. Então aqui a gente tem a página principal, onde nós podemos acessar telas do sistema, né? Os menus de programação, de configurações. Eu não vou entrar no aspecto de configuração nesse momento. E podemos visualizar também a parte de mapas. Repara que o sistema ele automaticamente apresenta em pontos vermelhos onde estão as grandes maciços de plantio. No caso aqui, nesse exemplo, a gente tem 3 regiões sendo expressadas por esses pontos. É importante que sempre que a gente acessa o sistema, a gente indique qual processo nós estamos trabalhando. No nosso caso, o processo de inspeções, para que as funcionalidades do sistema sejam habilitadas de acordo com o processo que estamos. Se nós clicarmos em algum desses pontos, vai ser apresentado no lado esquerdo um sidebar, uma barra com informações de qual é a, o elemento que nós clicamos, seja uma região, uma fazenda, uma gleba ou um talhão, e alguns dados predominantes, como a área total, qual é a idade, quantos volumes aqui, toneladas ou de cana, por exemplo, temos, qual a variedade predominante. Podemos fechar essa janelinha também. Se a gente sair da tela, o elemento que estava selecionado, podemos voltar a apresentar e clicar neste olhinho, que ele volta para aquele elemento em destaque. Né? Tá aqui. E à medida que a gente dá o zoom, o sistema vai alternando entre os níveis do cadastro. Então, saímos do nível de região e estamos entrando agora no nível de projeto. Repara que ele apresentou aqui os layers de projeto. A gente volta a dar zoom e ele renderiza novamente o polígono de projeto. Nós podemos clicar sobre algum projeto também e ele volta a apresentar informações. À medida que a gente entra, ele alterna do projeto para a visão de gleba. Então agora a gente já tem aquele projeto com as glebas. Gleba 10.141 e gleba, por exemplo, 10.145, que são as glebas que a gente, no caso dessa região, deixamos uns dados preparados. Okay? E esses dados consistem, por exemplo, em parcelas, que são os pontos previstos de coleta. Então, quando a gente está no processo de inspeção marcado e clicamos no nível de fazenda, de projeto, essa opção de parcela nos é apresentada. Se nós clicarmos nessa opção, a gente vai ver que são apresentados pontos. Esses pontos já são as parcelas instaladas, onde seriam previstas de fazer as coletas de campo. E ele mostra uma legenda com cores e tipos de parcelas. Nesse caso, está expressado com parcelas de levantamento de broquinha, populacional e esfenóforas. Eu vou entrar mais um nível aqui, que vai apresentar os talhões. Então, eu já saí do nível de gleba, estou entrando no nível de talhão. E
Para exemplo, eu sempre coloquei talhões muito pequenininhos, um ou duas parcelas, mas normalmente 4 parcelas de cada tipo. Né? Repare que a gente tem os 3 pontos sempre um do ladinho do outro, para que no mesmo local pudesse ser feito a amostra dessas três pragas. Até é possível que seja compartilhada a mesma parcela para tipos diferentes de levantamento. Por exemplo, populacional e broquinha, no mesmo ponto, ser feito o mesmo levantamento. Só que, né, simplesmente não foi feita a configuração dessa forma nesse exemplo. A gente pode instalar novas parcelas, seja em malha. Então, quando clica em malha ou individualmente, né, ele apresenta o tipo de parcela que nós queremos instalar. Então, só para efeito de exemplo, eu vou colocar aqui broquinha. E vou arrastar a área que eu quero que ele gere as parcelas. Então, repare que algumas parcelas ele gerou uma malha com um espaçamento. Algumas ficaram vermelhas, outras verdes. Isso depende de uma configuração, que é a distância mínima entre parcelas e a distância mínima da borda. Então, repara que essa parcela ela ficou vermelha porque ficou próxima da borda, assim como essa. E essas duas ficaram vermelhas porque ficou próxima dessas parcelas. Né? Nós podemos remover as parcelas inválidas e salvar. Como já tem parcelas instaladas aqui neste talhão, né, eu não vou salvar. Vou cancelar. Ele me pergunta se deseja cancelar e eu perco aquelas parcelas instaladas. Da mesma forma eu posso fazer individualmente. Né? E para apoio, para saber se os talhões têm a quantidade de parcelas previstas ou não, nós podemos usar um filtro. Então eu quero avaliar, por exemplo, aqui do dia 30 até o dia 19, para o tipo de broquinha pré-1, quais talhões têm medições nesse período. Se eu quiser informar também um filtro de prioridade, mas nesse caso não vou aplicar. Quais talhões têm levantamentos de broquinha pré-1 neste período? Ele está carregando e nos apresenta numericamente na tabela ao lado e visualmente por cores no mapa, quais talhões têm ou não parcelas conforme a programação. Então a gente vê que pela lista de talhões ao lado, os talhões da gleba 10.141, talhão 1, 2, 3, 4, são esses talhões verdinhos, que já estão verdes porque tem até mais parcelas do que precisavam. Né? O talhão 1, por exemplo, por uma configuração de intensidade amostral, era para ter uma parcela e ele está com 4, que é justamente essas 4 parcelas de broquinhos que eu instalei. Mais para frente a gente consegue ver que o talhão da gleba 145, pelo tamanho dele nem era para ter parcela, mas recebeu 4. E os talhões da gleba 147, que estão em cor salmão, vermelhinho para salmão, eles estão nessa cor porque justamente não tem nenhuma parcela instalada. Né? Então, para efeito de testes, eu vou fazer a instalação de uma parcela aleatória. Né? Ele ficou verdinho porque eu coloquei afastado da borda e não tem nenhuma parcela próxima. Mas isso eu conseguiria mudar também, assim como eu alterei todas essas parcelas aqui, essa configuração. Então, quando eu salvar, a gente vai reparar que esse talhão ele vai sofrer uma alteração de cor. Eu falo forma da parcela e o tamanho, nesse caso aqui não importa para nós. Ele vai alterar a cor, porque ele vai reconhecer que existe parcelas instaladas. Então, vermelho quer dizer que não tem nenhuma parcela, verdinho tem parcelas dentro do esperado, e amarelo, vamos ver, amarelo quer dizer que tem menos do que o previsto. Tem parcelas instaladas, mas menos que o previsto. Então está aqui, ele já atualizou uma parcela instalada e previsto eram 2. Ok. Esse aqui para a apresentação de parcelas. Bom, uma vez que nós vimos as parcelas, vamos consultar a programação. Então, nós sabemos que esta é uma gleba de identificação 10.145. Vamos esperar carregar.
10.145 e 10.141 da Fazenda Boa Vista. Então vamos abrir uma tela de calendário. Ela é acessada dentro do menu Inflor, na pastinha Inflor. Dentro do Inflor nós temos uma telinha de calendário. Tá aqui. Como nessa configuração todas as inspeções são a nível de gleba, as glebas são representadas por estratos, que é uma forma genérica de eu identificar onde eu vou fazer o levantamento. Então o nosso tipo de extrato é o extrato gleba. Nós vamos buscar aqui a gleba 10.145. 10.145. Está aqui. E vamos buscar. Buscar clicando neste ícone de filtro aqui em cima, neste funilzinho. Quando faz isso, o sistema vai apresentar todas as informações aqui embaixo. Então nós temos aqui a gleba que a gente quer. Vamos avançar. Podemos avançar a visão de calendário para a semana seguinte ou retroceder. Vamos avaliar na semana de 13 de agosto a 19 de agosto. Então nós observamos que essa gleba ela tem programação de broquinho, populacional e xenóforos. Né? Para esse exemplo eu coloquei uma programação em cada dia, elas poderiam ficar no mesmo dia. Não teria problema nenhum, né? Mas não tem problema. Então aqui a gente visualiza aqui a programação. Né? Podemos alternar desta tela para o mapa em qualquer momento, clicando neste ícone de mapa. Vamos ver, por exemplo, outra fazenda em outra região. Bom, então estou entrando aqui em outra região, outra fazenda, e vou verificar as parcelas. Também vemos que há as glebas, perdão, uma gleba com 2 talhões, gleba 01270. Então vamos conferir também a programação aqui na tela de calendário. 01270. Clicamos no filtro. E ele nos apresentou também a programação desse 01270. Repare que o ícone deles estão verde e há um martelinho. Isso quer dizer que esta programação, né, esta inspeção, ela já está em ordem de serviço, já está confirmada e liberada para medição. Então, neste momento, estando verde, a gente já vai conseguir visualizar esse levantamento no tablet. A gente pode ver detalhes do levantamento. Então, pelo detalhe, nós vemos que existe uma ordem de serviço ou um programa chamado USM ano 17, mês de agosto, S2, de semana 2. Essa foi a anotação que eu usei de exemplo. Isso é uma descrição. Ok? Então, USM 2017, agosto, semana 2. Vamos pegar agora o tablet e vamos fazer as etapas de levantamento. Bem, então neste vídeo, a versão do Gisagre Analytics, que é o aplicativo para coleta, já está instalado. Esse aplicativo não está disponível na loja nesta versão de pragas, então tem que ser instalado separadamente até que seja feita a padronização e disponibilização na loja da Google Play. Outro aplicativo que precisamos e está disponível na loja da Google Play é o Gisagre Maps. Então nós vamos abrir o Google Play, que era o ícone que estava aberto ali em cima, e vamos procurar por Gisagre. Ele sugeriu aqui, porque já havia sido pesquisado, Gisagre. É este aplicativo aqui. Este aplicativo ele vai possibilitar a visualização do mapa e das parcelas. Então vamos fazer o download. Vou pausar o vídeo para aguardar o término do download. Bem, uma vez feito o download e instalado, nós vamos abrir o aplicativo uma vez apenas para dar umas autorizações. Então ele vai pedir que sejam dados alguns acessos. Aqui embaixo tem o Grant Permissions. Vamos dar as autorizações. Permitir que pegue localização.
tem acesso à mídia porque é possível tirar fotos, gravar vídeos, contatos e chamadas telefônicas. Então vamos dar autorização a tudo. Não é necessário fazer mais nada aqui neste momento. Então podemos voltar para a tela e abrir agora o aplicativo de coleta, GESAGRE Analytics. Esse aplicativo, quando instalado pelo pacote que foi disponibilizado pelo arquivo APK, que é a instalação, não é necessário fazer nenhum tipo de configuração, apenas fazer o login com a própria senha, usuário e senha, mesmo usuário e senha que foi acessado pelo portal do Inflor. Vamos fazer o login. Este aplicativo meu já possui dados instalados, mas a primeira coisa que devemos fazer é fazer o download dos dados, né, quando temos uma instalação inicial. Clicamos no ícone bem no cantinho da tela, ele vai abrir essa barra lateral, e a outra opção que escolhemos é baixar operações. Ele vai acessar automaticamente as ordens de serviço existentes no servidor. Então reparamos que tem o SM178, que é aquela que acabamos de apresentar, e vamos marcá-la. Depois baixar o EST. Quando clicamos em baixar o EST, uma etapa que é feito é o download dos mapas. Então temos que verificar se foi feito o download. Nessa versão, possivelmente vamos precisar fazer essa etapa uma ou duas vezes, 2 ou 3 vezes para assegurar o download dos mapas. Então repare que ele deu uma janela de apresentando, carregando mapas, mas foi muito rápido. Então possivelmente vamos repetir a operação para garantir que o mapa tenha sido feito download. Ele fez o download das informações de ordem de serviço, porém, possivelmente não estamos com o mapa instalados. Se observarmos esse ícone bem no cantinho aqui em cima, nós abrimos a aplicação de mapa. Porém, como não fez o download de mapas, vamos voltar a repetir a operação. Pronto, o GESAGRE está preparando os mapas, agora ele já está fazendo o processo de download dos mapas. É comum que essa operação leve um tempo, pois ele está baixando todos os polígonos para que sejam apresentados na aplicação. Eu vou pausar o vídeo e esperar que seja concluído. Bem, o download está acabando, ele está salvando os arquivos, fazendo os processamentos de mapas e, novamente, dados baixados com sucesso. Aqui a gente tem uma visualização onde está agrupado por ordem de serviço todos os talhões e medições. Então reparamos que aqui em operação ele tem broquinhas, fenóforos, podemos arrastar para ver outras medições. O talhão, então 127,01, esfenóforo, 127,01 populacional, 127,01 broquinha, depois 0,2 esfenóforo, 0,2 populacional, broquinha. Podemos agrupar também, clicando em aqui, agrupar por. Nessa versão está escrito como tipo de inventário, mas esse é o tipo de inspeção. Então ele nos separa broquinha, populacional e xenóforos, que é mais fácil para esta representação de exemplo. Vamos abrir o mapa então. Quando abrimos o mapa, então, ele mostra onde estamos localizados, que é o ponto azul, e a instalação das parcelas. Neste caso, eu abri o mapa sem um filtro prévio, com todas as operações, então ele me mostra todos os talhões que estavam na minha ordem de serviço, assim como todas as parcelas. A gente pode, repare que aqui, repare que ele está mostrando o mapa de fundo do Google, porém, se você não tem conexão à internet, esse mapa não vai ser baixado. Então nós podemos alternar o mapa de fundo, ou Base Map, para um modo offline, onde ele vai apresentar basicamente a visão dos layers do talhão. Podemos fechar essa visão de mapa, retornamos para a lista de levantamentos e vemos aqui, por exemplo, broquinha no talhão 1. Quantidade prevista de parcelas 12, nenhuma levantada até o momento. Quando clicamos nela, o sistema apresenta então todas as parcelas
Novamente, podemos visualizar no mapa e ele nos vai localizar. Vou colocar o mapa offline. Ele nos vai localizar agora apenas no talhão. Eu inclusive selecionei o talhão errado. Vou fazer a seleção de outro talhão. Talhão 2, então. Bem, agora estamos com apenas o talhão 2 e as parcelas também filtradas, somente as parcelas de broquinha. Então a ideia é que a gente consiga fazer o levantamento na localização que é desejada. Voltamos e vamos identificar agora onde é a primeira parcela. Então mantemos pressionado, por exemplo, a parcela número 1. Ele vai abrir a opção abrir no zigue, que ele retorna no mapa, agora filtrando apenas uma parcela. Para ficar mais rápido, vou apresentar sem o mapa de fundo. E a gente identifica que apenas a parcela 1 está selecionada. É uma parcela um pouco mais à esquerda de onde estou simulando minha localização. Então, uma vez que a gente se aproxima dessa parcela, a gente realiza a coleta dessa informação. Podemos fechar o mapa, clicando nesse X, e fazer a coleta. Esse levantamento é um levantamento de broquinha. Então, as variáveis envolvidas na broquinha basicamente são, vamos ver aqui, o número de amostras coletadas. No caso, o comum são sempre 5 amostras. Então, apertamos sobre o botão 5. E a próxima pergunta é quantas canas com broquinha. Podemos falar de 0 a 5, já que foram 5 amostras. Vou colocar que não teve nenhuma broquinha. Como só essas duas variáveis, ao término da última variável, ele já pula para a segunda planta, ou o segundo ponto de coleta. À medida que você vai caminhando e coletando, o sistema está pegando, o aplicativo está pegando a coordenada da sua coleta para utilizar depois, futuramente. No caso, a coordenada da coleta, no nosso modelo, está sendo utilizado para o mapa de interpolação, no levantamento de esfenóforos, não no levantamento de broquinha. O broquinha, o único resultado que nós vamos ter é um índice, que é o número de amostras, dividido pelo número de canas com broquinha. Então, digamos que eu já esteja numa segunda planta, novamente 5 amostras, porém teve uma cana com broquinha. Então já me soma 10 amostras e uma broquinha, me dando 10% de infestação. Uma vez que eu termino este ponto de coleta, clico neste ícone de 3 pontinhos aqui no canto da tela e clico em finalizar. Eu finalizei esta coleta. Repare que ele me alterou o ícone. Vou para a segunda parcela, faço um outro levantamento. 5 amostras, 0 canas com broquinha, avanço, faço mais outra amostragem, 5 amostras, 1 cana com broquinha. Então aqui nós também temos 20 canas com amostras e 2 com broquinhas. Finalizo e a gente repete esse processo em quantos pontos foram necessários. Uma vez finalizado o levantamento de broquinha, podemos retornar, voltar. Ele apresentará que eu tenho um talhão de broquinha com levantamento e podemos partir para o populacional. Então, o populacional, eu também vou pegar o talhão 2 no populacional e fazer uma coleta semelhante. A primeira parcela, aqui as variáveis já são um pouco diferentes, então tem toco atacado ou não tem. Na primeira planta não tem toco atacado. Algumas variáveis foram colocadas independente do resultado, isso é uma questão de configuração, então mesmo não tendo toco atacado, ele está perdendo. Quantas massas existem? 0 massas, clique em próxima variável. Número de pulpário, termate, próximo, quantos corações mortos? 0. Então finalizei aquela amostra, novamente ele retorna para a primeira variável e eu vou para um segundo ponto de coleta.
Nesse caso, eu vou colocar que teve toco atacado. Então ele pergunta, quantas brocas pequenas? Ah, achei 4 brocas pequenas. Brocas médias e grandes, aqui foram 6. Brocas danificadas, teve uma broca danificada. Número de crisálidas, 2. E aí ele continua, número de massas. Eu estou colocando dados aleatórios. Coração morto. Somente isso. E finalizo. O levantamento de esfenóforos, por uma questão de precisão de localização, eu já fiz um levantamento anterior para dar o efeito da interpolação. Então, eu vou, apesar de fazer o levantamento de um exemplo, não vou utilizar esse exemplo para o resultado, pois eu teria que ficar fazendo uma simulação de localização, visto que eu não estou em campo realmente. Então, apenas para efeito de simulação, esfenóforos, total de toco avaliados, foram avaliados 12 tocos. Teve toco atacado, sim. Número de tocos atacados foram, vamos pensar aqui, foram 1 toco atacado. Então, irei fazer um levantamento. Aqui eu vou fazer 2 levantamentos e simular uma localização um pouquinho mais afastada para vermos o resultado de fato. Ok, então finalizo esse levantamento. Eu vou dar uma pausa para simular um afastamento do ponto que estou. Bem, vamos para a segunda parcela. Perdão, vou voltar e na segunda parcela vou verificar. Desejo voltar, sim. Vou verificar no mapa a localização que estou. Para depois verificarmos, me afastei demais. Se bem que eu fui para o outro talhão, então eu vou fazer o levantamento do talhão 1 agora. Vamos olhar no mapa. Bom, estou no talhão 1, como podemos perceber. E o bom é que o resultado da interpolação é justamente por gleba. Então eu tenho um ponto num talhão de uma gleba e outro ponto no talhão de outra gleba. Vamos voltar a fazer um levantamento. Bom, irei finalizar e finalizar o meu levantamento. Encerrei. Vamos voltar. Agora vamos enviar esses dados. Temos alguns dados pendentes para envio. Vamos clicar neste ícone da esquerda e temos um botão aqui, enviar dados. Ele mostra o número de parcelas que temos pendentes. Nos mostra a relação de dados e clicamos no botão aqui embaixo, enviar medições. Nesse momento ele está enviando para o servidor e a próxima etapa é irmos no servidor e fazermos a leitura desses dados. Então, medições enviadas com sucesso. Aqui acaba a etapa do aplicativo de mobilidade. Retornamos para a aplicação na internet e selecionamos dentro do menu Inflor a outra opção importar dados mobile, importação de dados mobile. Nessa janela podemos importar arquivo CSV ou arquivo do Hub. Hub é onde houve a concentração dos dados enviados pela mobilidade.
Então, neste caso, escolhemos a origem hub, porque foi enviado pelo aplicativo. Unidade de gestão padrão. Caso esteja apresentando mais de uma unidade de gestão, possivelmente vocês não escolheram o processo de inspeção. Então, uma vez escolhido o processo de inspeção, unidade de gestão padrão. A ideia aqui é que quando nós façamos a importação, o próprio sistema ele encadeia uma série de etapas, como a leitura dos dados que foram enviados, a validação desses dados e o processamento. E no final desse processamento, recebemos um e-mail de notificação para automatizar essas etapas. Então, basicamente o que fazemos é importar, ele nos vai avisar que o processamento está sendo executado e seremos notificados por e-mail. Então, ele nos informa que a requisição de recebimento foi realizada, você será notificado por e-mail ao término da operação. Então, aqui é aguardar o recebimento de e-mail, que ele vai falar se deu erro ou se deu sucesso. Uma vez que deu sucesso, basta avaliar o resultado. Esses são os dados coletados e o sistema está fazendo o processamento desses dados. Bem, uma vez que recebemos o e-mail, vamos apenas conferir o resultado. Então, temos que está falando o código do processo de importação foi importado com sucesso. Significa que agora nós podemos acessar o sistema novamente e avaliar o resultado. Vamos começar pelo resultado de xenóforos para ter o efeito visual do processamento. Então, vamos abrir a gleba que foi feito o processamento. Selecionamos a gleba e viemos aqui na opção resultado de gleba. Tipo de resultado é resultado de inspeção. Xenóforos. Vamos lá, novamente, 6 a 19, ele nos mostra o resultado da coleta. E clicamos em exibir. Ele vai apresentar o efeito visual da interpolação. Nesse caso, eu acho que eu fui infeliz na minha coleta, pois apesar de ter coletado 2 pontos, um no talhão 2 e um no talhão 1, o índice de infestação dos dois ficou semelhante, ficou praticamente igual. E aí não teve diferença de efeito, né? Então, ficou num índice intermediário, que deu uma cor amarela em toda a gleba. Mas esse foi o resultado do processamento de interpolação. Como se a gleba como um todo, né, apesar do número de amostras pequenas, teve o mesmo tipo de resultado. Eu vou apresentar um outro resultado que eu também fiz, que vai dar um efeito que desejamos. Então está aqui, esse foi o levantamento que eu fiz ontem. Eu simulei 3 pontos de coleta e aqui a gente consegue perceber melhor o efeito esperado. Então, um ponto foi realizado aqui neste local, com o índice médio, digamos, de infestação. Aqui no centro, essa mancha escura foi um outro ponto de coleta, que teve um índice de infestação mais alto. Então, ele ficou com uma cor escura, uma cor preta. E abaixo, um outro ponto, também com um índice médio. Então, esse ponto específico ficou com um alto índice de infestação e o restante, pelo número de amostras pequenas, interpolou pelo resultado comum do primeiro e do último ponto. Então, esse aqui é o resultado visual do processamento de interpolação que ocorreu ao final assim que o e-mail foi recebido. Outro resultado que vamos avaliar é o resultado da broquinha populacional. Nesse caso, o resultado da broquinha populacional, eles são resultados de dados. Então, não tem um efeito visual. Então, vamos abrir uma ferramenta dentro do menu SGF, inventário, relatórios, módulo gerencial. Então, novamente, relatórios, módulo gerencial, temos aqui relatórios gerenciais. Essa ferramenta, ela permite que criemos e configuremos de forma muito flexível os relatórios que nós quisermos. É necessário ter uma noção de bancos de dados e do modelo, mas não é necessário um desenvolvimento complexo para criar praticamente qualquer visão que queiramos. Então, eu programei 3
três visões, uma do resultado de medições, de programação, e outro do resultado de broquinho populacional. Então, quando nós vamos em programação de medições, por exemplo, a gente observa que existe uma série de colunas, que é ordem de serviço, região, projeto, a data prevista, prioridade da gleba e prioridade do talhão, porque na verdade a prioridade ou o ranking da gleba é o resultado do ranking dos talhões. E meu resultado vai ser agrupado por gleba e por tipo de inspeção. Então eu vou buscar aqui, por exemplo, as medições entre 6, previstas de 13 a 19. Ou 8. 8 a 19, vamos ver. Eu quero ver só de uma região, região SM. Buscar o resultado. Ele nos trouxe aqui 2.804 registros, agrupado por gleba. Se eu abro uma gleba, ele vai apresentar o agrupamento do tipo de inspeção. E quando eu detalho, ele me apresenta então todos os dados. No caso aqui, os talhões dessa gleba. O prazo, então, nesse caso aqui já está atrasado, porque a data prevista é dia 8 e no caso hoje é dia 12. Então já está atrasado 4 dias. E aqui nós temos a nota da prioridade da gleba, 2,85, e a prioridade dos talhões. Ok. Se eu quiser ver somente 2.804 registros, são muitos registros para a gente avaliar, né? Nós não vamos fazer levantamento de todos esses. Então, por critério, digamos que eu queira apenas saber a prioridade de 3 a 5. Prioridade da gleba, que está aqui, de 3 a 5. Abaixo de 3 não me interessa. Então, com isso, cai para 115 registros. Não quer dizer que são 115 medições. As medições em si são até menos, né? Aqui a gente não está com a quantidade de medições, mas os 115 registros são os talhões dentro de cada medição. Então seriam relativamente poucos talhões, poucas medições. E aí nós temos os tipos aqui, esfenóforos, quando que está para ser feito? Opa, esse aqui está para ser feito nos próximos 3 dias. 3 dias, né? Perdão, acima de 3 dias, depois de 3 dias. Mas eu quero ver então só quem está muito perto de fazer, dos próximos 3 dias. Então nós criamos um status que é chamado aqui, eu quero ver o que foi realizado adiantado, realizado atrasado, o que tem mais de 30 dias a ser feito, entre 3 e 30 dias, né, próximo, porém mais de 3 dias, ou seja, e próximo menos de 3 dias. Então eu quero ver o que está próximo dos 3 dias. Vamos buscar. E daqueles 100 e poucos talhões, ele nos trouxe aqui 4 glebas, todos de esfenóforos, e o talhão deles. Então nós observamos que essa gleba, ela está para ser feita inclusive hoje, né, a programação dela, com a prioridade de 3,07. Então está aqui. Aqui a gente consegue trabalhar com as visões das programações, a gente pode agregar outras informações também nessa lista. E o que a gente quer ver agora, por exemplo, é o resultado de broquinha. Então vem broquinha, ele nos dá também alguns dados básicos que foram colocados nessa visão. E eu quero ver o que foi processado já de broquinha. Eu vou buscar tudo, não tem muita coisa, então nós temos aqui uma medição feita no dia 10 e outra feita hoje. Essa de hoje, inclusive, está aqui o resultado, 10% de infestação, né? Que foram 20 canas amostradas, tendo duas canas com broquinha, né? Em cada parcela que nós medimos, tiveram 10 canas e uma atacada. Então, somando 20 e duas canas atacadas, dando um resultado de 10%. Então está aqui o resultado. A gente pode ver, diante deste resultado, também uma visão gráfica. Então, por exemplo, eu quero ver por colunas, talhão e o resultado do talhão.
Então a gente vê que o talhão São Martinho e da Moinha Azul, que um teve um percentual de 31% atacado, enquanto o outro teve 10% atacado. Existem outros gráficos, outras formas de trabalhar, vai depender dos dados existentes e como que a gente pode representar isso. E por fim, o outro resultado que podemos ver, resultado populacional. Apesar de eu ter criado o nome como resultado populacional, ele está apresentando o resultado da coleta e do resultado de cálculo. Então, por exemplo, eu criei um agrupamento aqui pelo tipo de inspeção. Eu vou abrir tudo, sem fazer nenhum filtro, porque eu só estou pegando resultados de coleta, se não tem muito. Então tem o próprio bloquinho Xenófilas. No bloquinho, repara que o que nós temos são os talhões medidos no dia 10 e os medidos hoje. E o que nós temos de informação são, inclusive, o que foi coletado. Então, a soma das amostras, tendo aqui 20 tocos, 20 canas amostradas e 2 canas com broca, que nos deu o resultado de 10%. Da mesma forma no outro talhão, foram 85 canas amostradas, com 27 brocadas, 31% atacado. Então ele está dando resultado do que foi coletado e já do resultado de cálculo. E no populacional nós temos muito mais variáveis, então muito mais dados. Nós temos aqui canas por hectare. Repara que nós temos o resultado do talhão e o resultado da gleba. Então esse talhão 1, brocas por hectare dele está 0, porque eu não fiz nenhuma amostragem de brocas nesse talhão. Esse talhão não teve 0. Mas o outro talhão teve. E o talhão 2, ele levou então uma informação para o resultado da gleba, né? Já que a ideia é que o resultado de alguns talhões representem a gleba. Então nós temos aqui o resultado da gleba. E nós temos aqui, novamente, tudo que foi coletado, quantos corações mortos, 2, 4, né, do talhão 2, a soma, e está aqui, ó, número de canas por hectare, brocas totais por hectare, que é o número de brocas vezes 1.666 metros lineares. Né? Está aqui o resultado, brocas danificadas por hectare, soma de massas, soma de crisálidas, vamos ver, soma de brocas pequenas, médias, grandes, então soma de brocas pequenas do talhão 2, 21. Vamos ver aqui. Se pegarmos 21, multiplicarmos com 1.666 metros lineares, dá 34.999 mil brocas por hectare. Então vamos ver aqui brocas pequenas, 34 mil brocas, quase 35 mil brocas por hectare. Então, ou seja, o sistema ele fez o processamento e o cálculo com base nas regras que nós colocamos. E aí a gente consegue trabalhar isso também em gráficos. Então, eu quero ver em colunas variável, resultado ponderado. Né? Aqui a gente tem algumas distorções, porque eu tenho variáveis que apresentam uma soma multiplicando por 1.166 e outros que são as variáveis das coletas. Então, eu vou pegar somente, por exemplo, as variáveis por hectare. Vamos ver aqui. Variável. Eu quero somente o resultado de canas de brocas por hectare. Então, brocas danificadas por hectare, média grande, pequena, e o total, e acho que tem mais um aqui, crisálidas por hectare. Pronto. Feito isso, ele já refletiu automaticamente no gráfico, mostrando o resultado para nós. E aí a gente novamente tem o poder de manipular o gráfico para ter uma visualização direta. Se eu clicar numa área do gráfico, ele vai nos selecionar aqui em cima todas as linhas que tem envolvimento com esta linha do gráfico. A gente pode exportar para Excel e também trabalhar de outras formas, caso desejado. Eu espero que com isso já seja possível, né, vocês darem os primeiros passos para fazer a coleta e avaliar o resultado do processamento na ferramenta, e com isso a gente possa iniciar um novo processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estamos à disposição para poder ajudar. Muito obrigado, tenham um bom dia ou boa tarde.